A mangaba é um fruto símbolo do estado de Sergipe. Seu nome tem origem indígena e significa coisa boa de comer. Com a mangaba, as catadoras realizam diversos trabalhos, desde suco, bolos e geleias. Em Sergipe, a ocorrência natural da mangaba em pelo menos 20% dos municípios. Também existem mais de 1.700 famílias que se dedicam ao extrativismo da fruta e dependem dela para o seu sustento. Apesar disso, as mangabeiras estão ameaçadas. Nos últimos 30 anos, a produção tem caído. Em 2017, a Embrapa traçou um mapa de extrativismo da mangaba em Sergipe, mostrando que, de 2010 a 2016, houve uma redução de quase 30% das áreas naturais da ocorrência da mangaba em alguns municípios, como Estância, Barra dos Coqueiros e Itaporanga da Ajuda. Em Sergipe, né? No Nordeste em geral, a gente estima que a população, as populações, que a gente chama as populações naturais de mangabeira, né? Que são essas áreas onde a mangaba ocorre naturalmente, né? Então, no litoral do Nordeste, e isso inclui Sergipe também, né? A gente estima que essas áreas elas tenham diminuído muito ao longo desses últimos anos, né? Principalmente em decorrência do avanço da agricultura intensiva, né? E aí a gente pode dar alguns exemplos, como cana-de-açúcar, a silvicultura com eucalipto e pinos, né? O cultivo de grãos e de pastagens, né? Além do crescimento desordenado das cidades, né? Sobre as áreas de mangaba, isso a gente tem visto muito, né? Principalmente com loteamentos, especulação imobiliária em torno dessas áreas, né? E a construção de infraestruturas turísticas, resorts, hotéis, condomínios, né? E a cassinicultura também, né? Então, é um elenco grande de ameaças que a mangaba vem sofrendo. A mangaba e o trabalho das catadoras foram reconhecidos como patrimônio cultural do estado de Sergipe. Mesmo assim, tanto o fruto como o trabalho das catadoras de mangaba vem sendo ameaçado constantemente pelo desmatamento e o crescimento da expansão imobiliária. Tudo isso já se reflete nos números da produção de mangaba. Sergipe, durante muitos anos, foi o maior produtor do fruto nacionalmente. Porém, hoje ocupamos a 4ª posição. As catadoras de mangaba são muito afetadas com a redução da produção e toda a ameaça sofrida. Uma delas é Maria Liene, presidenta da Associação de Catadoras e Catadores de Mangaba, Padre Luiz Lemper, no bairro 17 de Março, em Aracaju. Ela tem 54 anos e é neta de extrativista. Sua família ocupa essa terra e trabalha com a mangaba há mais de 80 anos. Eu me sinto muito feliz e, no mesmo tempo, eu me sinto com uma tristeza profunda, porque eu vejo ela cada dia sendo destruída, né? Em todo o Sergipe, né? Que tem lugar por aí que já diz, tem pessoas que já dizem eu sou ex-catadora de mangaba. E aqui a gente toma na luta para manter elas vivas e para sobreviver, porque a gente vive da cata da mangaba, né? As famílias que aqui estão, e a gente vê assim no meio dessa luta, nessa luta terrível que ninguém sabe quando vai ter um fim. E eu me sinto muito triste. Nos outros lugares, e aqui também, foi a perda da mangabeira para imobiliária, né? Para as casas. E aqui, por exemplo, foi as casas que deveriam ser construídas em outro lugar e não foi construída. Foi simplesmente numa área de reserva, uma área de mangabeira, uma área que, principalmente, foram muitas cortadas, né? Teve ameaças de morte, perda de vida, né? E agora fiquei sabendo há pouco instante que talvez a gente sofra mais uma invasão, né? Para virar baia. Então isso é muito triste. A gente pede ajuda de toda a autoridade, que não deixe isso acontecer, não deixe isso aqui morrer, porque aqui é a única reserva extrativista que tem dentro da capital, no Brasil. Ela deve ser protegida e não destruída. Que o povo tem que se conscientizar, que tem que cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza. E a mangabeira, essa é um pouco que resta,
né? Se do outro lado a gente tem ali um pouco preservada, que a gente ganhou em documento em forma de taus, mas que também a gente precisa de um cercamento, né? Nós precisamos de um cercamento para que elas possam, que a gente possa protegê-la melhor. Aqui tem um cercamento, mas a gente estamos aí, como diz, sofrendo talvez essa ameaça de ser cortada, essa cerca invadida para fazer de baia. Isso é um grande perigo que a gente está passando. Tanto as mangabeiras, tanto os extrativistas estão passando perigo. No caso das catadoras de mangaba no bairro 17 de Março, em Aracaju, a principal ameaça é a construção de alguns residenciais próximos ao local. E que está difícil a sobrevivência aqui, porque como todo mundo já está vendo, a mangabeira ela mudou. Ela, em vez de estar cheia de mangaba agora, já para começar a iniciar a safra agora, no final de dezembro, elas ainda estão renovando. Ela caiu as folhas pouco tempo, porque elas tinha que cair as flores, a folha dela, do final de agosto para setembro. Ela tinha que estar toda sem folha para iniciar com a nova safra, toda renovada. E aqui a gente está vendo que elas estão diferentes. Uma já está com folha e com flor, e as outras ainda estão caindo as suas folhas. Então, a safra atrasada. E temos mais um problema, porque no lugar onde seria a zona de amortecimento, hoje em dia tem casa. É ali onde teria que vir a polinizador, que não é o maribondo, que não é a abelha, mas sim a mariposa. Então, vai diminuir bastante a safra, porque as lâmpadas, as mariposas, ela vai para as lâmpadas. Todas as lâmpadas vão estar acesas. Quem vai polinizar as flores? Porque as mariposas, ela vai morrer nas lâmpadas das casas. Não é isso? Então, vai sofrer esse ano a queda mais ainda, porque por falta do polinizador da mangaba. Tiraram a zona de amortecimento, tiraram as mangabeiras. Para tentar combater esse problema, as mangabeiras ocupam o espaço e realizam um trabalho de preservação ambiental. Olha, o trabalho da gente, como diz assim, é cuidar sempre da árvore, né, da área, a limpagem do terreno, né, das mangabeiras, cuidar para que os outros não destruam, porque tem pessoas que dizem, olha, eu sou catadora de mangaba, mas no entanto elas entram, elas não sabem tirar a mangaba, ela destrói a mangabeira, elas derrubam o galho, ela tira o mangaba verde. Tem várias pessoas aqui mesmo no Santa Maria que se diz catador de mangaba e não é destruidor de mangabeira. A gente está sempre protegendo desse tipo de pessoas, que entra, que invade, que corta o galho, que corta o arame, que ameaça a vida da gente, que pergunta se a gente não tem medo de ficar enterrado debaixo da mangabeira. Então a luta é antiga, juntamente contra essas pessoas que faziam isso, né, para vir pegar o fruto, que leva verde para a feira, que é aquela mangaba que você bota na boca que gruda. Então, é aquelas pessoas que vêm, que entram, pegam de qualquer jeito, que praticamente mata a mangabeira, né? Destruindo para levar para a feira verde. E a mangaba da gente não, a mangaba da gente ela é pegada do chão. Ela cai, a gente pega e leva para a feira. Antes, mais seria assim, mas hoje em dia a gente faz diferente. A gente pega a mangaba e beneficia a mangaba fazendo esses produtos que eu terminei de citar nesse instante. Outra importância da Associação das Catadoras de Mangaba é o protagonismo feminino, já que a coleta do fruto representa uma fonte de renda para as mulheres. Falando do empoderamento das mulheres é justamente isso, porque antes as mulheres ela ficava ali totalmente dependente do marido. E hoje elas não são totalmente dependentes do marido, elas são independentes, porque como muitas elas vai para a reserva, para a sua área, vai tirar mangaba, antes era o caju. Então, ela vira totalmente dependente, fica dependente de uma pessoa só. Então, aqui em Sergipe mesmo, em Sergipe, tem relato de várias mulheres que sofriam muito, né? Até apanhava do marido e tudo, e ficava ali sofrendo, porque ela não tinha uma maneira dela sobreviver. E, no entanto, hoje em dia as mulheres se descobriram. Então, tem umas que estão na cata da mangaba, tem outras que estão no manguezal, vai lá pegar o seu marisco para sobreviver, para não viver aquela vida ali sofrida, né? Ter a sua independência financeira, criar os seus filhos. Então é isso. Mas hoje a gente está sofrendo muito, não é só as mangabeiras, como as marisqueiras, elas estão sofrendo muito, porque está perdendo o seu território, está sendo destruído. Não só é as mangabeiras que está sendo destruído, o manguezal também está sendo destruído em todo o estado de Sergipe. Uma das instituições que tem prestado apoio às mangabeiras no bairro 17 de Março, em Aracaju, é a Universidade Federal de Sergipe, por meio do projeto Mangabatinga. O
projeto é financiado com recursos da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe e tem atuado nos municípios de Estância, Aracaju e Pirambu. O foco do projeto é prestar assistência técnica às catadoras de mangaba e contribuir para a produção de mudas do fruto. A importância da mangaba, né, da mangabeira, não só ela é uma espécie, na minha opinião, chave até para a sobrevivência de outras espécies, né? Ela tem um caráter cultural muito importante, né, que envolve as catadoras de mangaba que, por lei, são reconhecidas como um grupo diferenciado, mas a nossa motivação é em relação à árvore, né, a espécie e a sobrevivência das comunidades com essa espécie, né? Então a perda do território de coleta vem diminuindo a oferta do produto, né? Que culturalmente as pessoas já conhecem Sergipe pela mangabeira, né? E infelizmente políticas públicas não têm caminhado junto, né? Então também nossa perspectiva do projeto é chamar a atenção das políticas públicas, né? Nós já estivemos na Assembleia Legislativa, já estivemos na Câmara dos Vereadores, falando dessa importância, né, da manutenção da espécie, né? Então a gente vê como estímulo, né, a produção, que é difícil, como vocês viram, né, aqui no Viveiro e nas falas do professor André, como é difícil produzir uma muda, né? Então não só a mangabeira, mas como outras espécies, cambuí muito mais difícil, né? Então são desafios da ciência que a gente tem também compartilhado com as comunidades, aprendido com as comunidades, trazendo para os experimentos aqui. Para a criação de mudas de mangaba, o professor André Pinheiro é responsável por revitalizar o viveiro. A meta é atingir a produção de 2.000 mudas. Essas mudas aqui são algumas das mudas de mangaba que a gente está produzindo aqui no Viveiro de Mudas da Universidade Federal de Sergipe, no Departamento de Engenharia Florestal. E ela faz parte do projeto Mangabatinga, que é um projeto que visa atender a comunidade da região da cidade de Aracaju, principalmente as pessoas que são atingidas por a extensão urbana, né, em áreas onde está tendo a extensão urbana, onde essas pessoas utilizavam as áreas para subsistência, tá certo? Então, assim, são áreas que tinham aliás, eram áreas que havia mangaba de forma natural, que essas pessoas, principalmente mulheres, elas utilizavam essa área para fazer a catação de mangaba, e elas, como eu disse, elas utilizam isso para subsistência, né? Elas vendem não só a fruta, como alguns doces, entre outros produtos oriundos do fruto da mangaba. E essas áreas elas estão sendo perdidas, não só essas áreas de extensão urbana em algumas regiões de Aracaju, como em algumas áreas também dentro de reserva extrativista, que é o caso que acontece também na reserva Wilson de Sá. Muito bem, aqui a gente está produzindo essas mudas, né, como eu falei, na intenção de quando elas atingirem o porte ideal e quando estiver na época de plantio, geralmente próxima à época chuvosa, a gente vai retornar com essas mudas para a área para fazer a recuperação dessas áreas, para que possa haver de novo a sustentabilidade. A gente está falando de sustentabilidade porque são áreas naturais, que se permanecem naturais, permanecem preservadas, e que tem uma forma de gerar renda para a sociedade, para a comunidade local. O professor explica também as dificuldades para a produção da mangaba. Outra curiosidade é que uma árvore de mangaba, para frutificar, leva em torno de 5 a 7 anos. Elas são frutos de experimento. Essa espécie, ela não é uma espécie fácil de ser produzida, ela é uma espécie ela não é uma espécie rústica, ela é uma espécie muito sensível, ela não responde muito bem à adubação, ela não é qualquer tipo de substrato que a gente consegue produzir, ela tem uma associação de simbiose, que a gente chama, que é uma associação interespecífica com micro-organismos, que elas só conseguem ser produzidas se tiver esses micro-organismos. Então a gente tem que entender todo o processo, não é uma semente que você planta lá e fala, tudo bem, plantou, não é assim tão fácil. Sei que tem um conhecimento tradicional, o pessoal que consegue produzir, mas em grande escala a gente realmente precisa, né, abraçar todas essas características e garantir que ela vai ser produzida. Essas mudas aqui estão num padrão bacana, essas mudas têm aproximadamente uns 3 meses que a gente produziu elas. E tá indo. Aqui a gente testou alguns tipos de substrato. Dentre eles a gente testou composto orgânico, que é esterco, né? Esterco bovino, né? Todo mundo conhece. Para o caso da mangaba, a gente já sabe um pouco, né, na literatura, que ela responde bem a esterco de equinos. Deve ter alguma associação de micro-organismos que está ali envolvido, né? A gente está estudando isso ainda.
Mas aqui a gente resolveu testar outros tipos de substrato, né, para ver. Também testamos diferentes tipos de solo, quantidade de terra, quantidade de areia, né, para ver qual que ela responde melhor. Aqui a gente testou adubação também, para ver se a muda cresce mais ou menos, né, a depender da quantidade de adubo que a gente está colocando. O viveiro da Universidade Federal de Sergipe não produz somente mudas de mangaba, mas também atua na recuperação de espécies nativas da Mata Atlântica, como jatobá, murici e a aroeira da praia. Mas é importante a gente citar aqui que a gente não produz só as mudas de mangaba, né? O projeto Mangabatinga, ele tem uma meta, né, de produção, né, hoje a gente produz as mudas de mangabas visando atender esse projeto, mas a gente também produz outras mudas nativas, como vocês podem, né, ver ali. A gente produz mudas nativas, principalmente Mata Atlântica e Restinga, porque uma espécie sozinha no ecossistema ela não sobrevive, né? Então a gente precisa ter uma biodiversidade, precisa ter uma interação ecológica, a gente precisa manter processos ecológicos, né, numa área, porque senão a longo prazo ela não se sustenta. A gente está falando aí de polinizador, por exemplo, vou dar só um exemplo rápido aqui. O polinizador da mangaba, que é uma mariposa. A mangaba produz 1 ou 2 vezes por ano, né? Uma no meio do ano, outra no final do ano. Imagina se a mariposa, que depende dela para sobreviver, né, que vive do pólen, da flor dela, se ela só dependesse da mangaba, ela ia morrer. Então, quer dizer, precisa ter outras espécies ali para que ao longo do ano tenha alimento, né, o tempo todo, para que o polinizador se mantenha na área. E se o polinizador se mantém na área, a espécie consegue se manter, porque para ela reproduzir, ela precisa de polinização cruzada, né, ela precisa produzir sementes para que tenha regeneração natural. Tá certo? E aí quando a gente mantém outras espécies no lugar, não só melhora o processo, mantém na verdade nos processos ecológicos, como ajuda na preservação da própria mangaba, porque ela sozinha ela não consegue. Então assim, no meu entendimento, fazer a recuperação de áreas com espécies nativas de maneira geral e incluindo especialmente a mangaba, ela além de ser uma compensação ambiental e ecológica, ela é uma compensação social, que eu acho que o estado de Sergipe, eu acho que ele entende isso de maneira positiva. E eu fico feliz de fazer parte desse projeto e estar ajudando, né, pelo menos contribuindo um pouquinho aí para que isso aconteça. Além disso, o projeto Mangabatinga está agindo em parceria com o Ministério Público de Sergipe. Como vocês podem perceber ali atrás, aquilo ali é um projeto, uma casa de sombra. E ela está em fase de construção, a gente vai fazer o acabamento ali, vai vir com a tela de sombrite, né, que é para sombrear as mudas, que é o que precisa diminuir a insolação na época inicial de produção. Então assim, hoje a gente está revitalizando o viveiro, mas enquanto a gente não consegue finalizar o projeto por todas as dificuldades que tem no caminho, a gente está produzindo, a gente não deixa de produzir e à medida que for aumentando a gente vai produzir mais, tá certo? Uma outra parceria que a gente tem também, que é importante destacar aqui, hoje a gente está, né, nos trâmites de aprovação, né, com expectativa aí de conseguir uma parceria com o Ministério Público. O que funciona essa parceria? O Ministério Público arrecada, né, dinheiro, valores, recursos oriundos de multas ambientais, dentre outras coisas que está envolvido no processo. E esse dinheiro, que é um projeto que eu julgo bastante, né, interessante e positivo, a promotoria nos procurou, no Ministério Público Federal de Sergipe, ele nos procurou para que a gente utilize esse recurso também na revitalização do viveiro e na produção de mudas nativas, para que essas mudas nativas elas retornem como utilização em projetos de recuperação de áreas degradadas. Então, quer dizer, tanto pessoas físicas como jurídicas, essas pessoas elas são obrigadas, mediante a autuação, de recuperar essas áreas. Então a gente pega esse dinheiro, produz as mudas, a gente produz ciência aqui, né? A gente está sempre produzindo ciência, não é só a produção de mudas, isso é importante falar, porque isso é bom para o curso, para os alunos que estão aqui envolvidos no projeto, tá certo? E aí essas mudas, depois de prontas, elas são devolvidas para o Ministério Público, que leva até essas áreas, mais uma vez, a gente reforça. A gente trabalha com todos os tipos de áreas de recuperação degradadas, mas a gente está focando mais em áreas de APP, que são áreas protegidas, e áreas de nascentes, pensando também não só na recuperação, também mas na produção de água. Outro trabalho importante de conservação da espécie é realizado pela Embrapa, que conta com um banco genético em Itaporanga da Ajuda. A gente tem trabalhado na Embrapa com esse tema, com a mangaba, né, desde o início dos anos 2000, né, que a gente investiu mais pesadamente nas pesquisas com a mangaba. Então, a gente trabalha tanto na área de ocorrência natural, né, como nas áreas de plantio. Né? A gente ataca, vamos dizer assim, duas frentes, né, a conservação
e o sistema de produção para a produção para o plantio da mangaba, né? Então, com relação ao primeiro, que é a conservação, a gente mantém um banco genético, né, que fica no município de Itaporanga da Ajuda, que é um dos bancos mais importantes do Brasil, né, tem hoje 302 plantas provenientes de 8 estados do Brasil, né, lá Sergipe, Paraíba, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Pará, Minas Gerais e faltou outro, e Ceará. Itaporanga ajuda em Sergipe, só que fica na área mais próxima ao litoral, né? Que a gente tem uma estação experimental, um campo experimental nesse município, né? E ali que a gente conserva esse banco genético, né? E além dessa, aí nesse banco a gente enriquecimento desse banco, a gente faz expedições de coleta em áreas onde a mangaba tem desaparecido, né? Inclusive a gente tem material dentro do nosso banco que não existe mais na natureza, né? Então é um banco bem importante, esse banco lá do campo de Itaporanga, que pertence à Embrapa Tabuleiros Costeiros. Além disso, o pesquisador Josué explica a necessidade de implantar unidades de conservação nas áreas de ocorrência do fruto. Que a criação de unidade de conservação seja assim uma saída, acho que deve ser muito levada em conta, né? Deve ser levada em consideração bastante, seja elas de proteção integral, né? Que é aquele tipo de unidade que você não pode intervir muito, né? É uma área mesmo de preservação, ou seja, de uso sustentável, que aí as comunidades também participam desse tipo de conservação quando é de proteção sustentável, né? De uso sustentável, né? Então, aí em Sergipe, veja só, eu chamo a atenção porque existem algumas unidades de conservação que estão localizadas em áreas de ocorrência de mangaba, né? Mas são unidades de conservação muito frouxas, assim, do ponto de vista legal, assim, são as APAs, né? Que são as áreas de proteção ambiental. Então tem a APA do litoral norte, tem a APA do litoral sul, tem a APA do Vaza Barris, né? Tem várias APAs assim, mas que não têm cumprido muito seu papel, né? São áreas de proteção relacionadas ao bioma Mata Atlântica cuja vegetação desse bioma ela é legalmente protegida, né? Pela lei da Mata Atlântica, da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, né? Mas isso não impediu que as atividades turísticas, agrícolas fossem realizadas lá e continuem sendo realizadas assim sem muito controle. Então eu acho que o desmatamento nessa região ele ocorre, a biodiversidade dessa região está muito ameaçada, né? Eu acho que também deveria ter uma ação mais incisiva dos órgãos de fiscalização para coibir esses desmatamentos, né? E eu acho também que a educação ambiental em todos os níveis, eu acho que também é uma ação que deve ser mais intensificada. Essas são tentativas e possibilidades de preservar a mangaba e garantir a sua sustentabilidade. Enquanto isso, as catadoras e pesquisadores também seguem na luta. Essas mangabeiras são importantes para a gente, como eu disse, porque, primeiro, não porque ela é o símbolo de Sergipe. Eu digo que para mim ela é tudo, né? Tudo. É as nossas vidas, né? Que está aqui. E essa área, eu sempre digo assim, ela é o pulmão de Aracaju, uma área nativa, e o restinho da Mata Atlântica que existe, que a gente tem que lutar também por ela para proteger, o restinho, como diz, da caatinga, restinga. Então, elas têm fruteiras aqui, além da mangaba. A gente está lutando pela proteção dela, que está em extinção. Também tem as outras árvores, que é bem pouquíssima, principalmente nessa área, como o murici, como o cambuí. Tem o manipuçá, que são pé único, um de cada nessa área. E que a gente tem que lutar para preservar, plantar mais alguns. Então, essa área é mais importante, é o pulmão de Aracaju, é onde a gente respira bem, onde a gente
alguma coisa verde, nativo que ainda tem. Nossa, que a gente precisa, o povo precisa de se conscientizar que tem que lutar pela natureza. A gente está vendo aí o que está acontecendo no 4 cantos do mundo, a destruição. O projeto também vem desmistificar muita coisa, né? É que é importante manejar a árvore, né? Protegê-la das doenças mais comuns que tem acarretado, a perda de polinizadores em função da expansão urbana e que tem perdido polinizadores para essa expansão, né? E sem polinizador não se produz mangaba, né? Então é uma cadeia de elementos que sozinho a gente não trabalharia, e o mais interessante, que mais me motiva pessoalmente o Mangabatinga, o Mangabarra, é o envolvimento de áreas de conhecimento, né? No Mangabarra, por exemplo, tem geotecnologias envolvidas, sobrevoo de drone, recuperação de área degradada. É uma sementinha que a gente está aí, Pontinha de esperança, uma né? pontinha de esperança até para a gente também ter um sentido, né?